O nosso convidado especial, o executivo Júlio Bellinassi, ele que é executivo global da Otis Elevadores e que a gente já falou das dimensões mundiais, não é? Você saiu daqui de Santos para ganhar o mundo, Júlio. Conta um pouquinho da tua trajetória. Então, eu sou santista, nasci aqui, minha infância toda, minha juventude, passei em Santos. Quando tinha 17, 18 anos, tive que sair de Santos, fui fazer engenharia na Poli, na USP. E logo em seguida entrei na Otis. A Otis me colocou em várias posições em diferentes cidades do Brasil, até que alguns anos depois de uma carreira dentro da empresa, eu me tornei o presidente. Meu último cargo antes de eu mudar para os Estados Unidos, eu era o presidente da Otis para a América Latina. Então eu ficava em São Paulo. A gente tem uma fábrica muito importante aqui em São Bernardo, coladinho lá na Imigrantes, que fabrica os elevadores para toda a América Latina. E a matriz para a América Latina era em São Paulo. Então cuidava do Brasil, México, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia. E há 2 anos e meio atrás, eu fui chamado para assumir uma posição de vice-presidente mundial da empresa na matriz nos Estados Unidos. A Otis é uma empresa, de novo, uma multinacional norte-americana. E a matriz mundial é nos Estados Unidos. Eu fui convidado há 2 anos e meio, fui convidado e mudei com a família lá para os Estados Unidos. Mas sempre com muitas saudades aqui da minha terra. Ok, eu vou voltar nesse tema já. Vamos falar da Otis Elevadores, né? Eu queria que você falasse do aspecto da entrega dos produtos, não é, que evoluem muito com a tecnologia, né? O que tem de elevador hoje, realmente de ponta mesmo, tecnologicamente falando, né, em termos de segurança? O que esse mercado oferece hoje para o consumidor e também para o empresário, para o cliente, ele entender melhor qual é o produto? A reputação da marca já é indiscutível, né? Queria que você falasse sobre isso. Zé, eu acho que a grande transformação que o mercado de elevadores está passando atualmente é toda essa transformação digital. Então, nós estamos já lançamos e já temos mais de quase 500 mil de elevadores conectados na internet. Então, o produto novo nosso é o Otis One, que você conecta o elevador à internet. Imagine você, Zé, que em alguns casos a gente consegue, à distância, algum expert em nossas centrais de operação, a gente consegue antecipar qualquer problema que possa ocorrer com o elevador e, eventualmente, até fazer uma interferência no elevador remotamente, sem precisar ir até o edifício. Então, isso é uma grande transformação no mercado de elevadores, os elevadores conectados pela internet das coisas, o IoT que a gente chama. E esse é um dos grandes projetos que eu estou envolvido lá na Matriz Mundial. E a chegada do 5G, o que representa nesse sentido? Eu acho que ajuda muito onde a gente tem 5G. Para mim, vamos dizer, traz mais conectividade. Esse elevador conectado, ele tem uma dependência grande em você ter em cada prédio onde eles estão localizados, naquele local específico, você tem que ter conectividade com a internet. Isso ajuda demais que é o futuro do mundo dos elevadores, que é esse elevador conectado, que para nós o produto se chama Otis One. Ok, e entendo que os elevadores, hoje nós convivemos aí com os elevadores inteligentes, né? Claro que eles têm, de repente, talvez o controle do fluxo de pessoas, você acaba também entrando nessa questão da economia de energia, da sustentabilidade, né? Essa é uma luta constante. E pelo que eu vi do portfólio da Otis, vocês estão muito à frente nisso, né? Aí, Zé, a gente está falando, e você já vê isso em muitos prédios comerciais e agora tem prédios residenciais, o que a gente chama de antecipação de chamados. Tá. Para nós é o Compass. Você não entra mais na cabine do elevador e faz o chamado no elevador. Você faz o chamado já do hall. Exatamente. Ele vai entender como que está o tráfego do prédio e vai falar, esse cara quer ir no 10º andar, pega o elevador A, B, C ou D. Isso traz, primeiro, o tempo de espera do usuário é muito menor e a gente tem um ganho de energia aí importante, né? Então, se a gente junta essa nova tecnologia que é o Compass, que é a antecipação de chamados, com o nosso Gen 2, com o elevador sem casa de máquinas, para você ter uma ideia, Zé, a gente consegue economizar até mais do que 50% de energia. Excelente. Versus comparado com os elevadores convencionais. E que está muito alinhado com a gente tem uma política, uma estratégia ESG
de ESG, como se fala aqui Tá. em português, muito forte na parte ambiental, na parte de segurança e governança. Esse é um dos alicerces da nossa política ESG, é a redução do consumo de energia elétrica nos nossos produtos. Perfeito. Bom, a gente fala tanto em ESG aqui, o mundo empresarial não pode se conectar mais. São os 3 pilares, né? Que é o meio ambiente, o social e também a governança dialogando entre si, né? Eu sou ousado aqui, ó, a Aline vai gostar aqui, meus colegas jornalistas, né? Que eu falo, outro dia eu ousei dizer que é o seguinte, que a comunicação tem um papel importantíssimo nisso, porque eu enxergo a comunicação aí, apesar de ela fazer o elo entre as 3 áreas, ali posicionada na governança. Eu acho que isso pode dar um acréscimo muito grande, essas questões que o ESG, ele coloca, a gente está muito antenado nessa agenda. Bom, vamos deixar isso para outro momento. Eu queria que você falasse do posicionamento de mercado, para o pessoal entender aqui no Brasil, da Otis, como é que está tudo isso e se a pandemia também afetou a companhia de alguma maneira. Então, eu não posso abrir os números locais do Brasil, mas só para você ter uma ideia, Tá. mundialmente, Zé, nós somos líderes mundiais no mercado de elevadores e escadas rolantes. Temos mais de 2 milhões de elevadores no portfólio de serviços. Mais de 70 mil funcionários espalhados, sendo que desses 40 mil são técnicos ou de manutenção ou de instalação de elevadores, que é a minha responsabilidade na empresa. E seguimos muito forte, uma agenda de crescimento muito importante e com muita força aqui no Brasil também. Há pouquíssimo tempo a gente investiu numa nova fábrica. A gente, na verdade, está no Brasil há mais de 100 anos. O primeiro elevador do Brasil, um elevador da Otis, instalado em 1906 no Palácio das Laranjeiras, que hoje era da família Guinle na época, hoje a residência oficial do governador do Rio de Janeiro. E até hoje, desde 1906, sob nossa manutenção, na nossa carteira de manutenção. Então, temos uma história centenária no país. Recentemente, construímos uma nova fábrica, estado da arte, em termos de tecnologia de manufatura, um centro de engenharia, de desenvolvimento de produto muito grande aqui em São Bernardo também. Opa. O que faz com que o Brasil seja um centro tecnológico e de manufatura muito importante para a Otis no mundo. Sensacional. E falar aqui com a Aline, minha colega da comunicação, Aline Cirilo, sabe que as palavras dele aqui, ele não pode falar para jornalista, que a gente logo quer conhecer, né? Tudo que tem lá para oferecer e tal. Mas eu diria assim, percepção pessoal, vou também dividir com o Noronha, vocês são muito amigos, tá? Olha que coincidência feliz, eu não sabia disso, né? Aqui com o Júlio Bellinassi, e tem uma dinâmica de mercado que você acaba reconhecendo a empresa como sinônimo do produto. E a Otis, ela tem para mim esse recall. Né? Quando você pensa em elevadores, o nome da empresa está geralmente associado, eles já falam, né? É reputação aí de muitos anos, investindo aqui no Brasil. Quer fazer uma colocação para o seu amigo aí, Júlio? Fica à vontade. Eu quero falar do Júlio. eu queria aqui deixar a minha alegria de perceber que o Júlio é uma pessoa, e agora eu estou falando do Júlio mesmo, muito especial. Uma pessoa muito, muito, muito especial. Legal. E não poderia ser diferente, porque pensa bem, Zé, um empresário que entra numa empresa que é a maior empresa do mundo na área e se torna vice-presidente mundial dessa empresa, isso não é para qualquer um, Júlio. E com certeza, se você ocupa hoje essa posição, é porque você tem toda a competência e merecimento para isso, pela pessoa especial que você é. Agradeço demais, Noronha. Muito, muito, muito obrigado. Agora, a gente está falando aqui com o vice-presidente global da Otis Elevadores, agora morando nos Estados Unidos já há algum tempo, né? O Júlio Bellinassi, que é santista aqui. E o programa hoje está iniciando essa trajetória de trazer os talentos da região nas suas mais determinadas áreas e tal. Mas eu acho que é importante, vamos falar, por exemplo, pela tua trajetória dá para entender um pouco de como a Otis trata o recurso humano. E você é um case aí de extremo sucesso, né? Fala um pouquinho dessa tua trajetória dentro da empresa, essa tua escalada, não é? Realmente que, poxa vida, além da tua capacidade, teve a percepção dos teus líderes de que você poderia agregar muito mais valor dentro da empresa. Né? Eu acho que eu sou, Zé, uma pessoa muito afortunada. É lógico que tem muito esforço nisso, mas muito afortunada de trabalhar na Otis. Assim que eu me formei em engenharia, alguns meses depois, eu já comecei a trabalhar na Otis como engenheiro. Quantos anos você está lá já? Eu tô há 25 anos tá. na empresa. E comecei como supervisor de instalação de elevadores, tinha uma equipe de 10 mecânicos
E minha equipe tinha que instalar elevadores numa parte ali de São Paulo, na zona oeste de São Paulo. Comecei assim. Mas é uma empresa que você, assim, se você está alinhado com os valores delas, tem valores muito fortes aí de qualidade, de ética, de segurança. E se você tem o talento, ela investe em você. Por exemplo, aí fiz pós-graduação na AGV, totalmente 100% patrocinado pela empresa. Incrível. E a gente faz isso para muitos e muitos funcionários. Muitos funcionários nossos começam na empresa como um técnico de instalação. Tem talento, a gente patrocina o curso de engenharia para a pessoa e depois tem vários cases de pessoas que começaram como técnico, viraram supervisor, engenheiro, gerente na empresa, entendeu? Então é uma empresa que dá muitas oportunidades e se a pessoa tem o talento. A gente tem também um ponto muito importante, Zé, que eu queria destacar, é esse tema da diversidade e inclusão. Tá. O mercado de elevadores sempre, historicamente, sempre foi um técnico de elevador, sempre foi meio ligado ao ser um homem. A gente tem montado uma estratégia muito forte para trazer mulheres, não só para posições no escritório, mas na linha de frente lá, fazendo instalação, fazendo manutenção nos elevadores. E a gente tem tido o projeto que a gente criou aqui no Brasil, que chama Hot Escola, que a gente forma os técnicos. Ele é um case que a gente está agora replicando pro resto do mundo. Então, assim, é uma empresa que dá muitas oportunidades. E eu estava falando um pouquinho, vou sair um pouquinho falando da minha carreira. Virei gerente de filial, a Otis me mandou para Brasília como gerente de filial, depois de ser supervisor aqui em São Paulo. Fui um dos gerentes de filiais mais novos da história da Otis no Brasil, quando me mandaram para Brasília. Era um garotão lá de 27 anos. Fui super bem, voltei para a matriz da Otis, aqui em São Paulo. Virei presidente da Otis no Brasil, que é o maior país no mercado de elevadores para a gente. E depois assumi a presidência da empresa para a América Latina, pegando Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia e México. Uma experiência fantástica. A gente pensa, a América Latina é multicultural, são países, cada país tem a cultura, tem as suas peculiaridades, uma região complexa, mas que eu fiz, acho que um trabalho muito, muito, muito legal. Fico muito honrado do trabalho que eu fiz aqui e que o resultado desse trabalho me deu a oportunidade de ser chamado para essa posição na matriz mundial, que aí é um desafio gigantesco. Bom, né? Júlio Bellinassi, vice-presidente global aí da Otis Elevadores, e a vida nos Estados Unidos, agora passando mais pro lado pessoal, né? Sua família também é muito arraigada aqui em Santos, não é? E como é que tem sido essa jornada? Tem sido muito boa, uma experiência familiar, assim, fantástica como experiência, principalmente para as crianças, porque eu tenho dois adolescentes, a Júlia, que vai fazer 18 anos agora, e o Daniel, que tem 15 anos. Então, passamos um primeiro ano de adaptação um pouquinho difícil, porque a gente chegou logo antes, nos Estados Unidos, a gente chegou um pouquinho antes de começar o Covid lá. Então, o primeiro ano deles foi atendendo a escola virtualmente, não fisicamente, um pouquinho de dificuldade de fazer amigos no início, mas hoje estão plenamente adaptados e adoram morar lá. Eu também adoro morar lá, diria uma oportunidade cultural para eles de aprender a língua, de entender uma outra cultura. O ponto, Zé, é que a gente tem muita saudade de Santos também, né? Quem é de Santos, eu tenho saudade do Brasil como um todo, mas a nossa cidade, eu tenho muitos. Fui criado aqui, tenho muitos amigos aqui, minha família, da família da minha esposa estão aqui, então a gente tem umas saudades muito grandes. Então, essas 2 semanas que eu tô de férias aqui, eu tô aproveitando para rever todos, mas assim, o sangue santista, assim, é o ponto que dá muita saudade quando você tá morando no exterior, né? Cidadão do mundo, né? Cidadão do mundo, mas nunca esquecendo minhas raízes que estão aqui em Santos. Mas bacana, Júlio, foi ótimo ter você aqui. Nas tuas próximas férias eu vou te incomodar de novo para você contar mais novidades aqui, tá? É um prazer gigante, Zé, de novo. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês e bater esse papo com você, com meu amigo Noronha. E, de novo, obrigado a todos os ouvintes aí. Noronha. Fiquei com uma curiosidade. Elevador sem máquina.
elevador sem casa de máquinas. Sem casa de máquina. Sem casa de máquinas. O elevador chama o elevador Gen 2, que já está evoluindo agora para o Gen 360 e Gen 3. É uma máquina em vez de você ter o cabo de aço, você tem uma cinta com polímero, ela é muito mais flexível, fez com que a gente conseguisse desenvolver uma máquina muito menor, e aí você não precisa mais da casa de máquinas, a máquina está instalada dentro do passadiço, do poço do elevador. Sensacional. E aí você não tem a casa de máquinas, isso faz com que o construtor possa aproveitar aquele espaço da casa de máquinas para outra coisa, quiçá para até um andar adicional, que dependendo do limite das regras locais, não permitiriam que ele tenha, então tem um ganho gigantesco aí também por construtor que pode aproveitar aquela área da casa de máquinas para uma área de venda, uma área habitável para o empreendimento. Legal. Só um destaque aqui final, Júlio, eu achei bacana também essa questão da inclusão, né, a busca da equidade de gênero, treinando as mulheres, porque a gente tem aqui uma agenda muito forte do Porto. E o Porto, você pensa no trabalhador do Porto, ainda tem uma imagem na cabeça de muita gente, aquele trabalhador braçal. Não, a gente até fazer um destaque agora, aproveitar a tua presença do Noronha, nós tivemos também aqui a Abitraz, Associação Brasileira dos Terminais e Recintos Alfandegados, fez a sua maratona tecnológica, não é, nesse final de semana lá no Concais, e as palestras foram 90% de mulheres que trabalham em todos os níveis no Porto. Nossa, quanta gente extraordinária, desde da gestão da agência reguladora, a Flávia Takafashi, que é diretora da ANTAC, desde as executivas, as advogadas em alto nível, as operadoras de portainer, as mulheres estão entrando forte aí com muitos ganhos para o segmento portuário. Então, gostei disso, fica uma pauta para outra oportunidade. Você me deixa só um pequeno detalhe, a gente acabou de lançar o nosso report de ESG, a nosso compromisso ESG mundialmente, e a gente definiu 13 objetivos nessa agenda ESG. Um deles é alcançar a paridade de 50% homens e mulheres até 2030 no cargo de executivos na empresa. Excelente. E a presidente mundial, a Otis, a presidente mundial da Otis é uma mulher, Judy Marks, presidente, CEO da Otis e presidente do conselho. Sensacional, sensacional. Legal. Júlio Bellinassi, muito obrigado, até sempre. Obrigado, um prazer estar aqui, muito honrado e super feliz de poder falar com o pessoal da minha cidade.